Pessoal, Newton, quando ele estava estudando os movimentos, ele propôs 3 leis. A primeira lei é a lei da inércia, que é o quê? Todo corpo que está em repouso ou em movimento, ele tende a permanecer assim até que tenha uma força que haja, que modifique esse estado dele. Então, por exemplo, se uma cadeira está parada ou algo está parado, ele vai tender a permanecer assim, a menos que algum corpo interaja com ele e tire ele desse estado de inércia. E no movimento é a mesma coisa. Se o corpo está em movimento uniforme, se nenhuma força agir contra ele, ele vai continuar em movimento uniforme. A segunda lei de Newton é o quê? A lei fundamental da dinâmica, que é o quê? A força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele. Então, tudo aquilo que a gente viu de força resultante, a gente pode resumir em massa vezes a aceleração. Então, a força resultante num corpo é a massa vezes a aceleração. Uma coisa que a gente pode tirar daqui é que a massa ela é a medida da quantidade de inércia de um corpo. Então, quanto mais massa ele tiver, mais difícil é a gente tirar ele da inércia. Tanto para parar o movimento dele, quanto para colocá-lo em movimento. Então, por isso que falam assim que tem uma equação no foguete que se diz: quanto mais massa o foguete tem, mais difícil é tirar ele da Terra. Então, só que quanto mais massa, a gente precisa de mais combustível. O combustível tem massa. Então a gente fica nesse dilema. Se a gente coloca mais combustível, a gente aumenta a massa do foguete. Se a gente aumenta a massa, a gente precisa de mais combustível. Então, quanto mais massa o corpo tem, mais difícil tirar ele da inércia. Lembrando que no SI, o Sistema Internacional de Medidas, a força é medida em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a terceira lei de Newton é ação e reação. Então, a mesma força que eu aplico sobre um corpo, esse corpo vai aplicar sobre mim. Não quer dizer que o mesmo efeito que o corpo vai sentir, eu vou sentir. Isso depende de quais corpos estão interagindo. Mas a força é a mesma. Aqui eu coloquei um exemplo de um ímã e de um metal. A força com que o ímã atrai o metal é a mesma força com que o metal atrai o ímã. O que vai decidir qual que vai em direção ao outro? A massa. Se o ímã tem muito mais massa que o metal vai vir em direção ao ímã. E se o metal tem muito mais massa que o ímã vai em direção ao metal. Mas a força é numericamente igual. Só que lembrando, como são vetores, uma tem sentido contrário da outra. A força resultante tem a mesma direção, só que sentidos contrários. E o mesmo módulo também, né? Se a gente tirar o módulo da força do ímã, o módulo da força do metal é o mesmo. E referencial inicial é o quê? Um referencial fora da onde que a gente está estudando o movimento, que não tem aceleração. Isso daqui é muito utilizado para quando a gente vai fazer medidas espaciais, a gente utiliza as estrelas que estão distantes, que elas praticamente não se movem no céu. Então, a gente acaba fazendo isso para, por exemplo, calcular ano sideral, esses tipos de coisa, com um referencial inercial, que é um referencial que não tem aceleração. Ficou claro? Uhum.